Palavra da Verdade, devocional de 21 de outubro. Fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5, verso 6. O versículo da nossa meditação é muito utilizado em discussões sobre o tema da assim chamada justiça social. No entanto, as palavras do Senhor se referem a um conceito muito mais abrangente e profundo. Portanto, é preciso contextualizá-las com o Sermão do Monte e com o ensino geral das Escrituras. Um rápido exame do próprio Sermão do Monte já nos mostrará que o que Jesus concebe por justiça é mais amplo do que a maioria das pessoas entende. Por exemplo, em Mateus 6, verso 1, no mesmo sermão, nosso Senhor nos adverte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Em seguida, Jesus exemplifica a prática da justiça, incluindo atividades como dar esmolas, que é a ajuda aos necessitados, mas também fala de oração e jejum. Portanto, a prática da justiça envolve também questões relacionadas à devoção a Deus, questões de piedade. Além disso, no mesmo capítulo, o Senhor prossegue, advertindo-nos de que não devemos acumular tesouros sobre a terra, onde traça e ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas nos céus, onde isto não acontece. Versículos 19 a 21 do capítulo 6. Com isto demonstra que a perspectiva divina de justiça envolve muito mais do que questões temporais. Isto é confirmado pela conclusão de seu ensino sobre justiça. Referindo-se às necessidades básicas diárias, como comer, beber e vestir-se, ele nos instrui: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Capítulo 6, verso 33. Nesta perspectiva, precisamos ler esta bem-aventurança à luz do conceito bíblico do termo. E quanto a isto, percebemos em primeiro lugar que fome e sede de justiça são, antes de tudo, um ardente anseio de ter um relacionamento correto com Deus e com os homens, dando a cada um deles aquilo que lhes é devido. Este desejo é um sentimento que invade o coração, um zelo que perdura e o domina. Esta fome e sede consomem aqueles que as possuem, aonde quer que forem. Em segundo lugar, a sensação de fome e sede de justiça provém da percepção da falta desse correto relacionamento com Deus, pelo qual os filhos do reino anseiam e sem o qual não podem viver. São apetites espirituais que provêm da lacuna na alma, por perceberem que, por mais que se esforcem, eles não conseguem alcançar por si mesmos o padrão da justiça de Deus, o relacionamento correto com Ele, pois reconhecem que suas obras de justiça são como trapo de imundícia, como está escrito em Isaías 64, 6. O sedento e faminto de justiça sente arder em seu peito a necessidade de consertar seu relacionamento com Deus antes de tudo. Sua sensação é a de que não pode descansar até que tenha deixado sua condição de inimigo de Deus por causa de suas obras malignas e tenha sido reconciliado com Deus. A fome e sede de justiça são, portanto, antes de tudo, o desejo ardente de sermos renovados e revestidos da imagem daquele que nos criou em justiça e retidão procedentes da verdade. Em terceiro lugar, por conseguinte, os que têm fome e sede de justiça são aqueles que, tendo-se apercebido desta lacuna entre eles e Deus e de sua incompetência para preenchê-la, buscam o perdão e a justificação como dons gratuitos de um Deus perdoador, dons que foram tornados possíveis na obra redentora de seu Filho, como está escrito em Romanos 3, de 21 a 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Os filhos do reino recebem, assim,
a justiça de Deus pela fé, que consiste em Deus lhes atribuir gratuitamente a justiça de Cristo. Em quarto lugar, uma vez perdoados e justificados, os filhos do reino anseiam por ser justos em sua conduta para com Deus e com os homens. Têm fome de ser íntegros, misericordiosos, amorosos e justos para com o próximo. Lamentam profundamente a injustiça reinante no mundo e tremem diante da ideia de serem a causa dela. Preferem antes sofrer o dano da injustiça a causá-la. Reconhecem, no entanto, que a ira do homem não produz a justiça de Deus, como está escrito em Tiago 1,20. Anseiam por ser justos e retos em seus sentimentos e comportamentos em relação a Deus. Desejam assim apaixonadamente amar, honrar e obedecer a Deus corretamente. Assim eles desenvolvem um apego a tudo aquilo que promove a justiça, abominando tudo o que não condiz com os padrões de Deus. Enquanto neste mundo mau, esta fome e sede são contínuas neles. Finalmente, os filhos do reino também procuram combater, sempre por meios justos, todas as formas e manifestações de injustiça no mundo, reprovando tudo o que alimenta a iniquidade e incentivando tudo o que promove a justiça e a equidade. Contudo, a bem da coerência, eles começam esta luta no campo onde nascem todas as formas de injustiça, o seu próprio coração. Porque sabem que, como diz a palavra em Jeremias 17,9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Assim eles procuram sempre examinar continuamente seu próprio coração na presença de Deus, conforme o salmista no Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eles clamam incessantemente ao Senhor, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, como nos ensinou o Senhor na oração dominical. Quando identificam lacunas em sua conduta, os que têm fome e sede de justiça buscam de imediato corrigir as próprias atitudes, confessando suas faltas a Deus e àqueles a quem devem prestar contas, submetendo-se à disciplina que seus atos requerem e esforçando-se por reparar os danos causados por suas ofensas. Crente, saiba que, como filho do reino, sua sede e fome de justiça devem ser cultivadas e praticadas de acordo com os padrões do Evangelho e não com os padrões de qualquer ideologia. E quando ficar desanimado com a injustiça do seu próprio coração e com a injustiça ao seu redor, lembre-se de que a consumação da justiça divina não se dará com o auxílio de mãos, nem será experimentada de modo perfeito no presente mundo mau, mas no porvir. Traga ao seu coração a bendita esperança dos redimidos, com os quais você deve dizer: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.